Daí, pessoal, mais uma resolução. A representação gráfica da função dada por y igual a f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo a diferente de zero, intercepta o eixo das abscissas no ponto em que x é igual a 2. Então, o resto da divisão de f de x por x menos 2 é... Bom, essa questão ela aí é praticamente conceitual, tá? E aí eu vou colocar aqui, então, qual é a ideia da resolução. Diz que y é igual a f de x, que apresenta a descrição polinomial ax ao quadrado, mais bx mais c. E aí o a diferente de zero, tá? Isso aí é só uma questão conceitual de garantia para que eu permaneça, né, com esse x ao quadrado aqui, porque se o x, se esse a for igual a zero, né, 0 vezes x ao quadrado, eu perco isso aqui, né, perco x ao quadrado, tá? Então isso é uma garantia da permanência do x ao quadrado aí. E diz que essa curva, né, ou essa função, ela intercepta o eixo das abscissas. Eixo das abscissas é o eixo x. Então, corta o eixo x aonde? No ponto em que x igual a 2. Ou seja, no x igual a 2 e o y é 0. Por que isso? Porque sobre o eixo x, olha só, se eu desenho aqui um esboço do sistema cartesiano, eixo x, eixo y, sobre o eixo x, todos os pontos aqui, ó, todos eles têm y igual a 0. Por quê? Porque partindo, por exemplo, daqui, ó, que o y é igual, sei lá, a 3, aqui y igual a 2, aqui y igual a 1, e sobre o x, o que acontece? O y é 0, né? Ele vai diminuindo, ó, 3, 2, 1, 0. Sobre o x, o y é 0. Então, o corte no eixo das abscissas, ou seja, o corte no eixo dos x, tem y igual a 0. Como esse corte é feito no ponto x igual a 2, esse corte é feito no ponto 2 e 0. Então, seria aqui o corte no eixo y, certo? E aí ele pede o resto da divisão de f de x. Olha só, ele quer o resto de f de x divididos por x menos 2. Bom, aí, olha só. Esse ponto, que é o corte no eixo x, esse ponto, ele também se define como raiz da função, ou raiz, vamos dizer assim, da curva, né? Raiz do polinômio. Então, é a raiz. Também é chamado de zero, né? Raiz ou zero da função ou do polinômio. Então, é a raiz, certo? Então, o 2, vou escrever isso, ó. A partir daquele desenho lá, eu tenho que o 2 é uma raiz de f de x. Por quê? Porque é o corte no eixo x. Corte no eixo x significa raiz. Ok. Então, o 2 é uma raiz de f de x. E observa que se eu calcular aqui, ó, a raiz desse divisor, como se calcula a raiz? Igualando a zero, né? Então, x menos 2 igual a zero. Eu tenho que x é igual a 2. Então, nota que esse 2 aqui, ele é a raiz tanto do divisor quanto do polinômio. Então, se ele é raiz dos dois, o que acontece? O resto da divisão, então 2 é a raiz tanto do polinômio, do f de x, né? E é também raiz do divisor. Então, significa que f de x é divisível por x menos 2. Se f de x é divisível por x menos 2, o que eu sei? Que o resto da divisão é igual a 0. E aí eu fico com a letra B. Ok?
Bom, deixa eu te fazer uma coisa. Vamos usar um pouco de espaço, sobrou espaço aqui, ó. O exercício está resolvido, tá? O resto é zero, a letra B aqui e tal. Para que essas ideias fiquem mais fortes, né, mais consistentes aí para ti, eu vou tentar nesse espaço aqui estabelecer um exemplo numérico, tá? Em vez de ter um polinômio aqui ax ao quadrado mais bx mais c, eu vou criar aí um polinômio com números, tá? Com coeficientes numéricos. Então vou colocar aqui o meu exemplo. Então agora o que vem agora é uma invenção, tá? É uma exemplificação, certo? Então vamos supor que o meu f de x seja x ao quadrado menos, sei lá, 6x mais 8. Tá? E um dos cortes dessa curva no eixo x, né? Vou botar aqui, ó, intercepta o eixo x, ou o eixo das abscissas, como ele coloca no exercício, em, isso aqui será em 2 e 4. Então, em 2, o mesmo ponto, inclusive, em 2. Tá? Eu sei também que é em 2, x1 é 2 e o x2 é 4. Né? Isso tu pode resolver, tu pode descobrir esse 2 e 4 por soma e produto. Tá? Então, depois, se quiser fazer soma e produto, vai encontrar aí 2 e 4. Então, essa curva corta o eixo x no 2 e também no 4, mas o 4 não está me interessando. Corta no 2. Beleza. E aí ele pergunta o resto da divisão de f de x por x menos 2. Tá? Então observa que eu coloquei x menos 2, por quê? Porque 2 aqui é uma raiz do divisor. X menos 2 igual a 0, x igual a 2. Então esse 2 é tanto raiz do divisor como raiz do polinômio. Eu poderia ter mudado esse exercício e feito intercepta o eixo do x em 4 e aqui faria x menos 4. Tá? Daria no mesmo, tem que ser a mesma raiz. Certo? E aí então vamos ver agora, ver se faz sentido que o resto é zero, porque aqui o resto também será zero, né? Por que o resto da divisão é zero também? Esse resto é igual a zero, por quê? Porque esse 2 é tanto raiz do divisor, como é raiz do polinômio. Mas aí na prova real eu faço x ao quadrado menos 6x mais 8. E aí vou dividir o método chave, tá? Vou dividir por x menos 2, só para ver se o resto é zero. Aplicando o método chave, tu sabe, né? Divide o primeiro pelo primeiro. X ao quadrado por x, isso vai dar x. Multiplica de volta trocando o sinal. X vezes x, x ao quadrado troca menos x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x troca mais 2x. Cancela x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos 6x com mais 2x, menos 4x mais 8. Divide o primeiro de novo pelo primeiro. Menos 4x divide por x, isso vai dar menos 4. Ó, menos 4x divide por x. O primeiro termo divide pelo primeiro termo. Isso vai dar menos 4. Esse menos 4 multiplica de volta por todos, trocando o sinal. Menos 4 vezes x menos 4x, troca o sinal, mais 4x. Menos 4 multiplica por menos 2, isso vai dar mais 8, troca o sinal, menos 8. E olha que legal. Corta menos 4x com mais 4x, corta mais 8 com menos 8 e o resto realmente é zero. E eu já sabia que era zero porque o 2 é raiz aqui e o 2 é raiz
aqui, ok? Então sempre que tu tens uma divisão de um polinômio por um outro polinômio que tem raízes comuns, que tem a mesma raiz, o resto será zero, ok? Então era isso, espero que tu tenha aproveitado, obrigado pela visita, um forte abraço e até a próxima.